Capítulo 3. O Messias continuou no seu discurso e disse aos seus discípulos: Quando eu tenha regressado à luz, proclamai então ao mundo, dizendo: Não cesseis, dia e noite, na vossa busca e não desfaleçais até que tenhais encontrado os mistérios do reino da luz, os quais vos purificarão e vos converterão em luz purificada e vos conduzirão ao reino da luz. Diz-lhes: renunciai ao mundo e à matéria que nele há, a todos os interesses e a todos os seus pecados, numa palavra a todas as associações que há nele, para que sejais dignos dos mistérios da luz e salvos de todos os castigos que há nos juízos. Diz-lhes: renunciai à murmuração, para que sejais dignos dos mistérios da luz e salvos do fogo do rosto de cão. Diz-lhes: renunciai a escutar as conversações alheias, para que sejais dignos dos mistérios da luz e salvos dos juízos do rosto de cão. Diz-lhes: renunciai à vossa inclinação ao litígio, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos castigos de Ariel. Diz-lhes: renunciai à calúnia para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos rios de fogo do rosto de cão. Diz-lhes: renunciai aos falsos testemunhos, para que sejais dignos dos mistérios da luz e possais escapar e ser salvos dos rios de fogo do rosto de cão. Diz-lhes: renunciai ao orgulho e à arrogância, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos abismos de fogo de Ariel. Diz-lhes: renunciai à gula, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos juízos do amente. Diz-lhes: renunciai à indiscrição, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos fogos do amente. Diz-lhes: renunciai à astúcia, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos castigos que há no amente. Diz-lhes: renunciai à avareza, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos rios de fogo do rosto de cão. Diz-lhes: renunciai ao amor terreno, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos das capas de fogo do rosto de cão. Diz-lhes: renunciai à pilhagem, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos rios de fogo de Ariel. Diz-lhes: renunciai à maledicência, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos castigos dos rios de fogo. Diz-lhes: renunciai à iniquidade, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos mares de fogo de Ariel. Diz-lhes: renunciai à falta de misericórdia, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos juízos do rosto de dragão. Diz-lhes: renunciai à cólera, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos rios de fogo dos rostos de dragão. Diz-lhes: renunciai às maldições, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos mares de fogo dos rostos de dragão. Diz-lhes: renunciai ao furto, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos agitados mares dos rostos de dragão. Diz-lhes: renunciai ao roubo, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos de Eldabalt. Diz-lhes: renunciai à calúnia, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos rios de fogo do rosto de leão. Diz-lhes: renunciai à luta e à rivalidade, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos ferventes rios de Eldabalt. Diz-lhes: renunciai à ignorância, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos servos de Eldabalt e dos seus mares de fogo. Diz-lhes: renunciai ao mal, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos demônios de Eldabalt e de todos os seus juízos. Diz-lhes: renunciai à negligência, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos ferventes mares de breu de Eldabalt. Diz-lhes: renunciai ao adultério, para que sejais dignos dos mistérios do reino da luz e sejais salvos dos mares sulfurosos e de breu do rosto de leão. Diz-lhes: renunciai ao assassinato, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos do regente rosto de crocodilo, esse que está no frio e que é a primeira câmara das trevas exteriores. Diz-lhes: renunciai ao ateísmo, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos do choro e ranger de dentes. Diz-lhes: renunciai à falta de misericórdia e à impiedade, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos gigantes das trevas exteriores. Diz-lhes: renunciai às posições mágicas, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos do grande frio e granizo das trevas exteriores. Diz-lhes: renunciai à blasfêmia, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos do grande dragão das trevas exteriores. Diz-lhes: renunciai às falsas doutrinas, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos castigos do grande dragão das trevas exteriores. Dizei àqueles que ensinam as falsas doutrinas e a cada um dos que nelas são instruídos: ai de vós!
Pois se não vos arrependeis e não abandonais o vosso erro, sofrereis os castigos do grande dragão e das trevas exteriores, que são sumamente cruéis, e jamais sereis lançados no mundo, mas, ao contrário, ficareis sem existência até ao final. Dizei àqueles que abandonam as verdadeiras doutrinas do primeiro mistério: ai de vós! O vosso castigo é triste, comparado com o de todos os homens. Permanecereis no grande frio, gelo e granizo no meio do dragão e da obscuridade exterior, e jamais sereis trazidos ao mundo desde esse momento. Ao contrário, vos congelareis nessa região, perecereis na dissolução do universo e deixareis de existir para sempre. Dizei, prioritariamente, aos homens do mundo: sede pacientes, para que possais receber os mistérios da luz e elevar-vos ao reino da luz. Dizei-lhes: amai a humanidade, para que sejais dignos dos mistérios da luz e vos eleveis ao reino da luz. Dizei-lhes: sede bondosos, para que recebais os mistérios da luz e vos eleveis ao reino da luz. Dizei-lhes: sede pacíficos, para que possais receber os mistérios da luz e possais elevar-vos ao reino da luz. Dizei-lhes: sede misericordiosos, para que possais receber os mistérios da luz e elevar-vos ao reino da luz. Dizei-lhes: praticai a caridade, para que recebais os mistérios da luz e vos eleveis ao reino da luz. Dizei-lhes: assisti ao pobre e ao enfermo e ao aflito, para que recebais os mistérios da luz e vos eleveis ao reino da luz. Dizei-lhes: amai a Deus, para que recebais os mistérios da luz e vos eleveis ao reino da luz. Dizei-lhes: sede virtuosos, para que possais receber os mistérios da luz e elevar-vos ao reino da luz. Dizei-lhes: sede dignos, para que recebais os mistérios da luz e vos eleveis ao reino da luz. Dizei-lhes: renunciai a tudo, para que recebais os mistérios da luz e vos eleveis ao reino da luz. Estes são os limites dos caminhos pena àqueles que são dignos dos mistérios da luz. Portanto, aqueles que renunciarão, nesta renunciação, dai os mistérios da luz e não os oculteis, mesmo que sejam pecadores e tenham cometido todos os pecados e todas as iniquidades do mundo, as quais referi detalhadamente, para que possam voltar a arrepender-se e obedecer ao que vos disse. Dai-lhes os mistérios do reino da luz e não os oculteis deles, pois é precisamente por causa do pecado que trouxe os mistérios ao mundo. Eu posso perdoar todos os pecados que sejam cometidos desde o princípio. Por este motivo, disse-vos anteriormente: não vim para chamar os virtuosos. Agora e portanto, trouxe os mistérios para que os seus pecados sejam todos perdoados e eles sejam todos recebidos no reino da luz. Os mistérios são uma dádiva do primeiro mistério, porque ele pode apagar os pecados e as iniquidades de todos os pecadores. E sucedeu então, quando o Messias acabou de dizer estas palavras aos seus discípulos, que Maria se adiantou e disse ao Salvador: meu mestre, então um homem virtuoso e que é perfeito na virtude, um homem que jamais pecou, será atormentado pelos castigos e os juízos, ou não? Será esse homem levado ao reino dos céus, ou não? E o Salvador respondeu a Maria: um homem virtuoso que se aperfeiçoou em toda a virtude e que jamais cometeu pecado algum, que nunca tenha recebido os mistérios da luz, quando chegue o momento propício para que deixe o seu corpo, os receptores de um dos triplos poderes entre os quais há um elevado virão diretamente arrebatar a alma desse homem das mãos dos receptores retributivos e passarão 3 dias circulando com ela por todas as criaturas do mundo. Depois de 3 dias lhe conduzirão ao caos para levá-la a todos os castigos dos juízos e enviá-la a todos os juízos. Os fogos do caos não a molestaram grandemente, mas só em parte e durante breve tempo. Rapidamente se compadecerão dela, lhe retirarão do caos e lhe conduzirão pelo caminho do meio, através de todos os arcontes. E eles, os arcontes, não a castigarão com juízos severos e fogo das suas regiões se molestará parcialmente. E se é levada à região de Ashtanabas, o imisericordioso, não será ele capaz de castigá-la realmente com os seus malignos juízos, mas apenas a reterá um breve tempo enquanto o fogo dos seus castigos, só parcialmente, a molestará. Imediatamente se compadecerão dela e lhe conduzirão às suas próprias regiões. Não a levarão aos Iãs e os arcontes dos Iãs não a levarão à força. Lhe trarão para a senda do sol e ante a Virgem da Luz. Ela lhe examinará e verificará que está limpa de pecado, porém, não permitirá que a levem à luz, porque não tem consigo o sinal do reino do mistério. Contudo, lhe selará com selo superior e lhe deixará ser arrojada no corpo, nos Iãs da virtude. Esse corpo será apropriado para encontrar os signos dos mistérios da luz e herdar o reino da luz para sempre.
Se, pelo contrário, o homem tiver pecado, uma, duas ou três vezes, então será devolvido ao mundo de acordo com o tipo de pecados que tenha cometido, o tipo que eu vos mostrarei quando vos falar da expansão do universo. Porém, amém, amém vos digo, ainda que um homem virtuoso não tenha cometido pecado, não poderá ser levado ao reino da luz porque o selo do reino dos mistérios não está nele. Numa palavra, é impossível trazer almas à luz sem os mistérios do reino da luz. E quando o Messias acabou de dizer estas palavras aos seus discípulos, João adiantou-se e disse: Meu mestre, imagina um homem pecador e infractor da tua lei, repleto de iniquidades, que cessou no mal pelo reino dos céus e que renunciou ao mundo e a todas as coisas que nele há, ao qual, desde o princípio, damos os mistérios da luz que estão no primeiro espaço exterior. Se ele recebe os mistérios e pouco depois volta a transgredir e de novo volta a cessar nos seus pecados e renuncia a tudo no mundo e às coisas materiais que há nele, de modo que volta arrependido. Como sabemos que verdadeiramente anelo as coisas de Deus, damos-lhe o segundo mistério do primeiro espaço que está no exterior. De modo semelhante volta a transgredir e volta aos pecados do mundo. Contudo, regressa e então cessa de estar no pecado e novamente renuncia ao mundo inteiro e a tudo que nele há, novamente arrependido. Sabendo com certeza que não é um farsante, damos-lhe os mistérios do princípio que estão no primeiro espaço exterior. De modo semelhante volta a cometer toda a classe de pecados. Desejarias tu, que perdoássemos até 7 vezes e lhe dessemos os mistérios que estão no primeiro espaço exterior 7 vezes, ou não? O Salvador respondeu a João dizendo: Não só lhe perdoareis 7 vezes, mas, amém vos digo, perdoai-lhe muitas vezes 7 vezes e dai-lhe os mistérios que, desde o princípio, estão no primeiro espaço exterior. E talvez ganheis a alma desse irmão e ele ri do reino da luz. Por tal motivo, quando me perguntasteis, anteriormente, se o nosso irmão peca contra nós, desejarias que lhe perdoássemos até 7 vezes? Eu respondi e vos disse igualmente, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Assim, pois, perdoai-lhe muitas vezes e dai-lhe cada vez os mistérios que estão no primeiro espaço que está no exterior. Talvez ganheis a alma desse irmão e ele ri do reino da luz. Amém, amém vos digo, aquele que se conserva na vida e salva uma só alma, além da dignidade que possui no reino da luz receberá outra dignidade pela alma que salvou. Assim, aquele que salva muitas almas, além da dignidade que possui na luz, receberá muitas outras dignidades pelas almas que salvou. Quando o Salvador referiu isto, João adiantou-se e disse: Meu mestre, tolera que te pergunte, pois de hoje em diante começarei a fazer-te perguntas sobre todas as coisas relativas à forma como proclamaremos o teu ensinamento à humanidade. Se dou, então, a este irmão um mistério dos do princípio que estão no primeiro espaço exterior e ainda outros mistérios e ele não faz o que é digno do reino dos céus, desejarias tu que o deixássemos passar aos mistérios do segundo espaço? Ganharíamos talvez a alma desse irmão, que se arrependeria e herdaria o reino da luz. Desejarias, pois, que o deixássemos entrar nos mistérios que estão no segundo espaço, ou não? E o Salvador respondeu a João: Se é um irmão que não é farsante e verdadeiramente anela as coisas de Deus, se lhe haveis dado muitas vezes os mistérios do princípio e, devido à necessidade dos elementos do destino, não realizou o que é digno dos mistérios do reino da luz, perdoai-lhe então, deixai-o entrar e dai-lhe o primeiro mistério que está no segundo espaço. Talvez ganheis a alma desse irmão. E se não realizou o que é digno dos mistérios da luz, pecou cometendo diversos delitos e, mais tarde, voltou muito arrependido, renunciando ao mundo e a todos os seus pecados e vós sabeis, com certeza, que não é farsante mas anela verdadeiramente as coisas de Deus, então repeti. Perdoai-lhe e deixai que passe. Dai-lhe o segundo mistério do segundo espaço do primeiro mistério. Talvez ganheis a alma desse irmão e ele ri do reino da luz. E se ele, novamente, não realizar o que é digno dos mistérios mas pecar, cometendo diversos delitos e depois regressar arrependido, renunciando ao mundo e às coisas que nele há, abandonando o pecado a fim de que vós saibais, na verdade, que não é um impostor mas anela de facto as coisas de Deus, repeti. Perdoai-lhe e aceitai o seu arrependimento, porque o primeiro mistério é compassivo e misericordioso. Deixai-o, de novo, entrar e dai-lhe os 3 mistérios juntos que estão no segundo espaço do primeiro mistério. Se, por outro lado, esse homem peca, comete diversos pecados a partir desse momento, vós não podereis perdoar-lhe nem aceitar o seu arrependimento.
Contudo, permite-lhe estar entre vós, como um tropeço e como um transgressor. Porque amém vos digo, esses três mistérios serão testemunha do seu último arrependimento. Não terá arrependimento desse momento em diante. Porque amém vos digo, a alma desse homem não será de novo vertida no mundo a partir desse momento. Apenas estará nas moradas do dragão das trevas exteriores. Porque, em relação às almas de tais homens, falei convosco anteriormente de modo semelhante, vos dizendo, se o teu irmão peca contra ti atraia-o e resolvei o assunto, tu e ele, a sós. Se te escuta, terás ganho o teu irmão, se não te escuta leva outro contigo. Se não te escuta nem escuta o outro, leva-o ante uma assembleia. Se não escuta ninguém, deixai-o como transgressor, como uma pedra de tropeço. Quer dizer, se não aproveita no primeiro mistério, dai-lhe o segundo e se não aproveita no segundo, dai-lhe os três juntos que são a assembleia e se não aproveita no terceiro mistério, deixai-o como pedra de tropeço, como transgressor. E a palavra que expressei anteriormente, para que, mediante duas ou três testemunhas, cada palavra seja estabelecida, esses três mistérios darão testemunho do seu último arrependimento. E amém vos digo. Se esse homem se arrepende, nenhum mistério poderá perdoar os seus pecados, nem pode ser aceite o seu arrependimento, nem pode ser escutado por qualquer mistério, excepto pelo primeiro mistério do primeiro mistério e os mistérios do inefável. Somente estes aceitarão o seu arrependimento e perdoarão os seus pecados, porque esses mistérios são verdadeiramente compassivos e misericordiosos e perdoam sempre. Então, quando o Salvador disse isto, João continuou dizendo-lhe, meu mestre, supondo que um consumado pecador renunciou ao mundo e às coisas que nele há e a todos os seus pecados e interesses e comprovamos que realmente não nos engana, mas de facto, de verdade, anela as coisas de Deus e além disso sabemos que se tornou merecedor dos mistérios do segundo e terceiro espaços, desejas, por acaso, que lhe demos os mistérios do segundo e do terceiro espaços antes que tenha recebido mistérios da herança da luz, ou não? Assim o desejas. E o Salvador respondeu, dizendo a João, no meio dos seus discípulos: se sabeis, com certeza, que esse homem renunciou ao mundo, a todos os seus interesses, associações e pecados e se sabeis, com verdade, que não vos engana nem é um impostor ou curioso por conhecer os mistérios e como eles se realizam e que realmente anela as coisas de Deus, não o eviteis. Dai-lhe os mistérios do segundo e terceiro espaços, e investigai de que mistério é merecedor. Esse do qual é merecedor, dai-lhe, não o oculteis porque, se o ocultais, podereis tornar-vos culpados de uma grande condenação. Se lhe concedeis uma vez os mistérios do segundo e terceiro espaços e volta ao pecado, deveis insistir de novo, pela segunda e até terceira vez. Se ainda assim continuar, não insistais mais, porque esses três mistérios serão testemunhas do seu último arrependimento. E amém vos digo. O que outorgue novamente a esse homem mistérios do segundo e terceiro espaços é culpado de uma grande condenação. Contudo, permite-lhe ser para vós como um transgressor ou como um tropeço. Amém vos digo, a alma de tal homem não pode ser vertida de novo no mundo a partir desse momento e a sua morada estará no meio das fosses do dragão das trevas exteriores, a região do pranto e ranger de dentes. Na dissolução do mundo, a sua alma será congelada e perecerá no frio e violento fogo e não terá existência, eternamente. E mesmo que volte e renuncie ao mundo com todos os seus interesses e todos os seus pecados e demonstre grande arrependimento, nenhum mistério pode aceitar-lhe o arrependimento, nem prestar-lhe atenção de forma misericordiosa e perdoar-lhe os seus pecados, exceto o mistério do primeiro mistério e o mistério do inefável. Estes são os que aceitarão o arrependimento de tal homem e lhe perdoarão os seus pecados porque, na realidade, esses mistérios são compassivos e misericordiosos e perdoam sempre os pecados. E quando o Salvador disse isto, João continuou, dizendo: meu mestre, tem paciência comigo se te interrogo insistentemente e não te desgostes porque te interrogo sobre todas as coisas com segurança e certeza de modo a conhecer de que forma devemos proclamar o teu ensinamento à humanidade. E o Salvador respondeu, dizendo a João: pergunta todas as coisas que desejes, que eu as revelarei frontalmente e sem analogias. Abertamente e com segurança.
E João respondeu, dizendo, meu mestre, se nós saímos a proclamar o teu ensinamento e chegamos a uma cidade ou a uma aldeia e os homens de tal cidade saem ao nosso encontro, sem que saibamos quem são e nos admitem entre eles de modo falso e enganoso e nos levam às suas casas desejando pôr à prova os mistérios do reino da luz, nos enganam fazendo-nos supor que anelam as coisas de Deus e damos-lhes os mistérios do reino da luz mas, mais tarde, consideramos que não têm méritos para os mistérios e sabemos que nos enganarão e fizeram um espetáculo dos mistérios, região por região, pondo-nos à prova e também aos nossos mistérios, que acontecerá, então. E o Salvador respondeu, dizendo a João: se vós chegais a uma cidade ou aldeia, em qualquer casa que entreis e vos recebam, dai-lhes um mistério. Se eles o merecem ganhareis as suas almas e herdarão o reino da luz. Porém, se eles não o merecem e vos enganam e também fazem um espetáculo público dos mistérios, pondo-vos à prova assim como também aos mistérios, invocai então o primeiro mistério do primeiro mistério o qual tem misericórdia de cada um e dizei: tu, mistério que outorgamos a estas almas ímpias e perversas que não o merecem regressar a nós e fá-los desconhecer para sempre o mistério de teu reino. E sacudiu o pó de vossos pés como testemunho contra eles, dizendo: que as vossas almas sejam como o pó da vossa casa. E amém vos digo, nesse momento todos os mistérios que lhes haveis outorgado regressarão a vós e todas as palavras e mistérios da região até onde receberam imagens lhes serão retiradas. Relativamente a tais homens, disse-vos de modo similar, anteriormente, na casa em que entreis e sejais recebidos, dizei: a paz esteja convosco. Se a merecerem, deixai que a vossa paz esteja com eles. Se não a merecem, deixai que ela regresse a vós. Se esses homens merecem os mistérios e anelam verdadeiramente as coisas de Deus, concedei-lhes os mistérios do reino da luz. Porém, se eles são impastores e vos enganam, sem vós o saberdes e se lhes concedeis os mistérios do reino da luz e depois eles fazem dos mistérios um espetáculo público e vos põem à prova bem como aos mistérios, exercei então o primeiro mistério do primeiro mistério e este fará regressar a vós todos os mistérios que lhes haveis dado e desconhecerão os mistérios da luz para sempre. E tais homens não serão conduzidos de regresso a este mundo, a partir desse momento. Mas, amém vos digo, as suas moradas estarão no meio das fosses do dragão das trevas exteriores. E se, no momento de se arrependerem, renunciam ao mundo e às coisas que nele há e a todos os seus pecados e apresentam inteira submissão aos mistérios da luz, nenhum mistério poderá escutá-los nem perdoar-lhes, exceto este mesmo mistério do inefável, que tem misericórdia de todos e perdoa a cada um os seus pecados. Aconteceu, quando o Messias acabou de pronunciar estas palavras aos seus discípulos, que Maria adorou os pés do Messias beijando-os e disse: meu mestre, supondo que um irmão, digno e admirável, a quem tenhamos preparado em todos os mistérios da luz, tenha um irmão ou parente, ou, de um modo geral, qualquer homem, seja ou não pecador, que tenha desencarnado e o coração do bom irmão se aflige e chora por ele porque está julgado e castigado. Que podemos fazer, meu mestre, para retirá-lo dos castigos e dos rigorosos juízos? E o Salvador respondeu, dizendo a Maria: em relação a isto, já vos falei, anteriormente. Contudo, prestai atenção, porque posso dizer-vos novamente para que sejais perfeitos em todos os mistérios e vos conheçam como os perfeitos em toda a plenitude. Assim, pois, todos os homens, sejam ou não pecadores, se desejais que sejam afastados dos juízos e violentos castigos e também que sejam retirados para um corpo justo, a fim de poder encontrar os mistérios da divindade e progredir e herdar o reino da luz, praticai então o terceiro mistério do inefável e dizei: levai a alma deste ou daquele homem no qual pensamos com o nosso coração, para fora dos castigos dos arcontes regentes e o conduz, imediatamente, ante a Virgem da Luz. Que, em cada mês, a Virgem oscila com um selo mais elevado e, em cada mês, a Virgem da Luz o verta num corpo justo e digno para que progrida nas alturas e reda o reino da luz. Se dizeis isto, amém vos digo, todo o que serve nas ordens dos juízos dos arcontes ou regentes, acelera a entrega dessa alma, de um a outro, até que a conduzam ante a Virgem da Luz. E a Virgem da Luz sela-o com o símbolo do reino do inefável e entrega-o aos seus receptores para que o vertam num corpo justo, a fim de que encontre os mistérios da luz de modo a que seja digno, prossiga para a altura e reda o reino da luz. Eis aqui o que me perguntasteis.
E Maria respondeu, dizendo, assim, pois, meu mestre, tu trouxeste os mistérios ao mundo para que o homem não morra de acordo com a morte designada pelos arcontes ou regiantes do destino, quer o destinem a morrer pela traição, ou pelas águas, ou pela tortura e actos violentos que estão dentro da lei ou através de qualquer outra morte. Trouxeste tu, então, os mistérios ao mundo para que o homem não morra de acordo com a morte que lhe destinem os arcontes do destino, mas para que morra de modo repentino, se não tem que suportar sofrimentos através de tais formas de morte. Porque são excessivamente numerosos aqueles que nos perseguem devido ao teu nome e, se nos torturam, possamos pronunciar o mistério para deixar o corpo imediatamente sem ter de suportar nenhum sofrimento. O Salvador respondeu dizendo a todos os seus discípulos: relativamente a esta palavra sobre a qual me interrogais, falei-vos, anteriormente. Contudo, escutai com atenção porque posso dizer-vos de novo, não só vós, mas todo aquele que consiga realizar esse primeiro mistério do inefável, o pratique e o realize em todas as suas formas, em todos os seus tipos e todos os seus estádios, ao realizá-lo, não sairá do corpo senão depois de o ter logrado em todas as suas formas e em todos os seus tipos. Só então, quando evocar o seu nome, se salvará a si próprio de tudo o que lhe tenham destinado os arcontes do destino. Nesse momento, sairá do corpo de matéria dos arcontes e a sua alma se converterá numa grande corrente de luz, se elevará de novo às alturas e penetrará em todas as regiões dos arcontes e em todas as regiões da luz até conseguir a região do seu reino. E em nenhuma região dará respostas nem justificações porque estará sem sinais. Depois do Messias expressar isto, Maria continuou. Arrojando-se aos pés do Messias e beijando-os disse-lhe, meu mestre, ainda tenho algo a perguntar-te. Revela-o e não nos ocultes. E o Messias respondeu a Maria. Pergunta o que quiseres perguntar, porque lhe revelarei, abertamente e sem analogias. Então, Maria disse, meu mestre, tu trouxeste os mistérios ao mundo por causa da pobreza e da riqueza e por causa da debilidade e da opulência e por causa e corpos saus, numa palavra, por causa de tudo o que mencionamos. Assim, se vamos pelas diferentes regiões da terra e não têm fé em nós, não prestando atenção às nossas palavras, quando realizamos qualquer um dos mistérios nesses lugares, saberão eles, realmente e em verdade, que nós proclamamos as palavras do Deus do universo. O Salvador respondeu, dizendo a Maria, no meio dos discípulos: relativamente a este mistério acerca do qual me perguntas, ensinei-vos anteriormente. Contudo, lhe repetirei para vós. Na realidade Maria, não somente tu, mas qualquer homem que realize o mistério da ressurreição da morte esse que cura os demônios, todas as dores, todas as doenças, assim como o cego, o aleijado, o manco, o mudo e surdo e que vos dei anteriormente todo aquele que receba e realize esse mistério, só então, se pede por todas as coisas, pobreza e riqueza, debilidade e opulência, corpo são e por toda a cura do corpo e pela ressurreição da morte e pela cura do aleijado, do cego, do mudo e do surdo e todas as doenças e dores, numa palavra, o que realize esse mistério e peça todas as coisas que vos acabo de mencionar, imediatamente virão auxiliá-lo. Quando o Salvador disse isto, os discípulos adiantaram-se e juntos exclamaram, ó Salvador! Estamos agitados pelas grandes realidades que nos dás e porque suportaste as nossas almas. Elas têm nos pressionado para sair de nós em direção a ti, porque nascemos de ti. Assim, pois, devido às grandes realidades que nos dás as nossas almas deliram e pressionam-nos, excessivamente, ansiando sair de nós para a região do teu reino. Quando os discípulos disseram isto, o Salvador continuou dizendo-lhes: se aides as cidades, reinos ou países divulgai a palavra, dizendo-lhes em primeiro lugar, procurai sempre, sem cessar, até que encontreis os mistérios da luz, que vos levarão ao reino da luz. Dizei-lhes, acautelai-vos das doutrinas do erro. Porque virão muitos em meu nome e dirão, eu sou ele, Cristo. Não ouçam e conduzirão muitos pelo caminho do mal. Assim, pois, a todos aqueles que venham a vós e em vós tenham fé e prestem atenção às vossas palavras e realizem o que é digno dos mistérios da luz, dai-lhes os mistérios e não os oculteis deles. Para o que mereça os mistérios maiores, concedei-os. E para o que mereça os mistérios menores, concedei-os também e não lhes oculteis nada de nenhum deles. O mistério da ressurreição da morte e da cura dos enfermos, por outro lado, não o deis a ninguém, nem instruções sobre ele, posto que esse mistério pertence aos arcontes com todos os seus nomes.
Por este motivo, não o deis a ninguém, nem instruções sobre ele, até que estabeleçais a fé pelo mundo inteiro, a fim de que, se vós chegais às cidades ou países e não vos recebem bem e não têm fé, não prestando atenção às vossas palavras, possais despertar os mortos, curar os aleijados, os cegos e as múltiplas doenças nessas regiões. Através de tudo isto, terão fé em vós. Assim, podeis divulgar o Deus do universo e terão fé nas vossas palavras. Por esta razão, não vos darei esse mistério enquanto não estabeleçais a fé pelo mundo inteiro. Quando o Salvador disse isto, continuou novamente com o seu sermão e disse a Maria: Assim, pois, Maria, presta atenção à palavra relacionada com o que me perguntaste, quem força o homem até que peque? Prestai atenção agora. A criança nasce e nela é débil a força, é débil a alma e também nela é débil o espírito falso. Numa palavra, os três juntos são débeis. Contudo, sem nenhum deles nada perceberia, do bom ou do mal, devido ao peso do esquecimento, que é muito grave. O corpo também é débil. A criança alimenta-se das delícias do mundo dos arcontes. A força atrai para si mesma uma porção da força que está nas delícias, a alma atrai para si mesma uma porção da alma que está nas delícias e o falso espírito atrai para si mesmo uma porção do maligno que está nas delícias e nas suas cobiças. Por outro lado, o corpo atrai para si mesmo a matéria que não percebe, que está nas delícias. O destino, pelo contrário, não toma nada das delícias, porque não está misturado com elas, mas está novamente na condição que veio ao mundo. E, pouco a pouco, a força, a alma e o espírito falso crescem e cada um percebe, de acordo com a sua natureza. A força intui no sentido de obter a luz da altura. A alma, por seu lado, aspira a procurar a região da rectidão que está misturada, a qual é a região da mescla. E o espírito falso, por seu lado, procura todas as perversidades, cobiças e todos os pecados. O corpo, pelo contrário, não percebe nada, a menos que obtenha força da matéria. E imediatamente os três desenvolvem um sentido de acordo com a sua própria natureza. E os receptores retributivos designam os servidores, liturgos, para segui-los e para ser testemunhas de todos os pecados que cometam, com o propósito de obter uma forma ou método para castigá-los nos juízos. E, depois disto, o espírito falso concebe e percebe todos os pecados e maldade que os arcontes do grande destino ordenaram e fizeram para a alma. A força interior incita a alma, para procurar a região da luz e a divindade completa e o falso espírito conduz para longe a alma e obriga-a, continuamente, a praticar todos os actos de mal viver, todos os agravos e todos os pecados e, persistentemente, atribui-os à alma, sendo hostil para com ela, obrigando-a a cometer todas as maldades e todos os pecados. E este incita os servidores retributivos para que sejam testemunhas de todos os pecados que cometerá. Além disso, se a alma descansa de noite ou durante o dia, perturba-a nos seus sonhos, com as cobiças do mundo, fazendo com que anele todas as coisas do mundo. Numa palavra, indula a todas as coisas que os arcontes ordenam para ela e que lhe sejam hostis, obrigando-a a que faça o que não lhe agrada. Assim, pois, Maria, este é na realidade o inimigo da alma que a força, até que cometa todos os pecados. Portanto, se o tempo desse homem se completou, o destino aparece primeiramente e conduz à morte através dos arcontes e das suas cadeias com as quais estão atados ao destino. E mais adiante, chegam os receptores retributivos e conduzem essa alma fora do corpo. Tempos depois, estes passam 3 dias com ela circulando por todas as regiões e enviam-na para todos os iãs do mundo. O espírito falso e o destino seguem-na e a força regressa à Virgem da Luz. E 3 dias depois, os receptores retributivos guiam para baixo essa alma, ao a mente do caos e quando a levam para baixo, ao caos, entregam-na àqueles que castigam. E os receptores retributivos regressam às suas regiões de acordo com a economia dos trabalhos dos arcontes, relativos ao surgimento das almas. E o espírito falso converte-se no receptor da alma, cabendo-lhe deslocá-la de acordo com o castigo pelos pecados que cometeu e estar em grande inimizade com ela. E quando a alma concluiu, no caos, os castigos, de acordo com os pecados cometidos, o espírito falso conduz para fora do caos, cabendo-lhe deslocá-la para cada região conforme os pecados que cometeu. Este lhe conduzirá ao caminho dos arcontes ou Ridhantes do meio. E quando ela chega junto deles, perguntam-lhe se encontrou, ou não, os mistérios do destino e, se não os encontrou, interrogam-na sobre o seu próprio destino. E os arcontes castigam essa alma de acordo com os pecados dos quais é culpada.
vos direi qual o tipo dos seus pecados na expansão do universo. Portanto, quando termina o tempo dos castigos dessa alma nos juízos dos arcontes do meio, o espírito falso conduz a alma para fora de todas as regiões dos arcontes do meio e atrasante a luz do sol, de acordo com o mandato do primeiro homem, Gil, e leva-a ante o juiz, a Virgem da Luz. Ela examina-a e considera que é uma alma pecadora e arroja o seu poder de luz para a sua exata posição, pelo seu corpo e pelo seu sentido comum, do qual vos falarei na expansão do universo. E a Virgem da Luz sela a alma e entrega-a a um dos seus receptores, para que a verta num corpo que se adapte aos pecados que cometeu. E amém vos digo. Eles não libertarão essa alma das mudanças do corpo antes de ter passado pela sua última volta, de acordo com o seu merecimento.